Então, continuando aí com os comandos básicos, então a gente vai estudar aí o comando find, tá? O comando find é utilizado para localizar arquivos através de vários atributos, como por exemplo o nome do arquivo, usuário, permissão, etc. A resposta do comando find pode ser limitado pelas permissões do usuário. Então a gente está vendo aí, se você digitar um find barra etc, né, pipe wc-l, os dois comandos, né, vão dar resultados diferentes que a gente vai ver lá depois nas aulas práticas. O find também pode ser usado com o ls, exibindo a listagem longa, ou seja, exibindo os metadados dos arquivos barra diretórios encontrados. Então find barra etc -ls, ele vai fazer aquela listagem longa lá, exibindo lá o timestamp, tá, o tamanho, o inode, nesse caso aí ele exibe o inode do arquivo, que é a identificação única do arquivo, tá? Então, aí outro exemplo aí, o find $home, tá? Que o $home é uma variável do sistema que retorna o caminho do diretório home do usuário logado, "-ls". Podemos usar o find com a opção "-name" para filtrar o resultado por nome do arquivo. Então tá aí, find barra etc, "-name", "-wd". Ele vai encontrar lá dentro do diretório etc o nome de um arquivo chamado "-wd". Com a opção "-name", o find ignora maiúsculas e minúsculas. Ou seja, ele não quer saber se é maiúscula ou minúscula, vai listar tudo que está dentro do diretório teste que tiver o nome diretório, sem se importar se os caracteres são maiúsculos ou minúsculos. Podemos usar os metacaracteres e os caracteres coringas para aumentar a capacidade de filtragem. Então, find teste "-name", asterisco rico, asterisco, ou seja, tudo que tiver rico, não importa o que esteja na frente ou atrás, até mesmo se não tiver nada, ele vai exibir para você. Com a opção "-size", podemos filtrar pelo tamanho do arquivo. Então tá aí, find barra etc, "-size" mais 2k. Ele vai procurar os arquivos, né, dentro do barra etc que forem maiores que 2 KB. Tá? Find barra usr barra share "-size" menos 20 MB. Ou seja, ele vai procurar arquivos dentro do usr barra share que sejam menores do que 20 MB. Podemos ainda filtrar por intervalo de tamanho com a opção "-size". Então a gente vai combinar dois sizes aí para gerar aí um intervalo de tamanho e de quebra aí mais um comandozinho aí para aumentar aí o seu vocabulário no Linux. Então do disk usage "-sh" e o abre e fecha chaves ali vai representar os arquivos que o find achou. Então vai ser do "-sh" e o nome do arquivo que ele achar. Então tá aí, find barra etc, "-size" mais de 10k, "-size" menos 20k, ou seja, cria aí um intervalo, tá? Então ele vai exibir todos os arquivos que estiverem lá entre 10k e 20k. E o exec vai passar essa listagem para o do, e o do vai exibir no formato específico do comando. Com a opção "-user", filtramos os arquivos barra diretórios por usuário. Find barra home "-user busha. Então ele vai encontrar tudo que for do usuário busha, tá, no barra home. Com a opção "-group", filtramos os arquivos barra diretório por grupo. Então tá aí, find barra home "-group busha "-ls". Então ele vai exibir aí em lista longa, né, todos os arquivos do barra home que forem do grupo busha. Com a cláusula "-not", cria-se uma exceção. Então find barra var barra spool not user busha, ou seja, ele vai exibir os arquivos barra diretório de todos os usuários, menos do usuário busha. O find também localiza arquivos diretórios com base nas permissões, que a gente vai ver depois aí o que são as permissões, tá? Mas por enquanto aí é o find barra teste, então ele vai encontrar os arquivos no barra teste que tiverem a permissão 777 e vai exibi-los aí em lista longa, tá? Enquanto os arquivos barra diretório com permissão total, 777 é permissão total. Pode-se especificar o tipo com a opção "-type. Então se você quiser procurar só por diretórios, então você vai find barra teste "-type d". Então ele vai exibir tudo que tem no teste e que for diretório. Antes de dar uma olhada nessa próxima opção do comando find, vamos dar uma olhada nesses 4 estados de um arquivo ou diretório. Então, o estado acessado quer dizer a última vez que o arquivo ou diretório foi lido. Alterado é a última vez que o arquivo ou diretório teve seus metadados alterados. Modificado, a última vez
que o arquivo diretório teve seu conteúdo modificado. Criado. O criado é muito fácil, é quando o arquivo foi criado. Então, de posse dessa explicação aí anterior, a gente pode continuar aí com essas opções aí que são um pouco mais complexas, tá? Então vamos lá. Também pode-se pesquisar por alterações, modificações ou acessos em arquivos, tá? Ou diretórios também, tá? Durante um intervalo de tempo com as opções -amin /atime, -mmin /mtime e cmin /ctime, seguida do tempo precedido por mais ou menos. Então, por exemplo, se a gente digitar find/test -mmin -10, então a gente vai procurar por arquivos ou diretórios modificados nos últimos 10 minutos. Então, se algum arquivo ou diretório foi modificado nesse intervalo de tempo, tá? Nos últimos 10 minutos, então o find vai achar lá e vai exibir para você. Tá? Find/test -amin mais 10. Procura por arquivos /diretórios acessados há mais de 10 minutos atrás. Então, 10 minutos atrás, se algum arquivo ou diretório foi alterado, tá? Há 10 minutos atrás, ele vai exibir para você lá. Find/test -cmin mais 10. Então, procura por arquivos ou diretórios alterados há mais de 10 minutos atrás. E quando ele fala alterado, né? Que teve seus metadados alterados. Então, se algum arquivo ou diretório teve seus metadados alterados há mais de 10 minutos atrás, o find vai encontrar e vai exibir para você. Find/test -mtime -10. Procura por arquivos ou diretórios modificados nos últimos 10 dias, tá? Time é 10 dias. Então, se algum arquivo ou diretório teve seu conteúdo modificado nos últimos 10 dias, o find vai dizer para você. Find/test -amin mais 10. Procura por arquivos /diretórios acessados há mais de 10 minutos atrás. Então, acessados há mais de 10 minutos atrás, ou seja, se ele foi lido ou se o diretório foi exibido. Então, se você for lá e der um ls-lh, vamos supor, /dir1, tá? Então isso quer dizer que ele foi acessado, tá? E se você for lá e der um cat no, por exemplo, arq1, isso quer dizer que ele foi acessado. Find/test -cmin mais 10. Procura por arquivos ou diretórios alterados há mais de 10 minutos atrás. Então, alterados é ter os seus metadados atualizados de alguma forma. Então, find/test -cmin 10, ou seja, procura por arquivos diretórios alterados há exatamente 10 minutos atrás. Então, quando você não bota nenhum sinal, tá, precedendo o número, então quer dizer que é exatamente. Então ele vai procurar exatamente por aqueles arquivos e diretórios, né, que foram alterados, ou seja, que tiveram seus metadados alterados há exatamente 10 minutos atrás. Então tem outro exemplo aí, né, find/bin /usbin /sbin /usbin, tá? Então ele vai procurar em todos esses diretórios -ctime -3, ou seja, arquivos que foram alterados, tá? Ou seja, que tiveram seus metadados alterados nos últimos 3 dias, ou seja, nesse intervalo de 3 dias. Com a opção "-exec", pode-se executar um comando quando uma ocorrência for encontrada pelo find. Então tá aí, quando uma ocorrência é encontrada pelo find, tá? Ele executa o comando que está logo depois do exec e substitui as chaves pelaquela ocorrência para executar o comando. Então, por exemplo, aí, find/etc -name /swd, ele vai procurar dentro do diretório /etc, tá, por arquivos que tenham o nome /swd, e se encontrar, tá, ele vai executar um echo com a mensagem "encontrei o arquivo, aqui está", e vai substituir as chaves pela ocorrência que ele encontrou. Então tá outro exemplo aí, find/usr/share -size mais 2, ou seja, ele vai encontrar arquivos que possuem mais de 2 MB, e se encontrar, ele vai executar um do em cima dessa ocorrência, tá? E depois um pipe, e vai ordenar a saída desses resultados em ordem decrescente, que é o "-n", que ele vai ordenar pelo tamanho do arquivo, tá? E o "-r" em ordem decrescente, tá? Reverso. Bom, é isso aí que eu tenho para dizer. No próximo vídeo a gente vai fazer o teste, né, a prática desses comandos, ok?
E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.